ou em terceiro ou na quarta posição. E o MAC, já garantido em primeiro lugar, espera apenas a definição dos seus adversários para a segunda fase, já que teremos rodada completa, toda ela realizada no domingo às 10 horas da manhã, e daqui a pouco a gente vai dissecar então essa rodada do final de semana do Campeonato Paulista da quarta divisão. Agora à tarde o técnico Ricardo Costa comandou um trabalho coletivo com portões fechados, não revelou a equipe titular que começa contra o Acisense, mas adiantou que vai fazer algumas mudanças, vai poupar alguns dos principais jogadores, já que para o Alves Celeste esse jogo vai ser utilizado mais para observação dos atletas que estão sendo pouco aproveitados pelo treinador maquiano. Daqui a pouco, então, tudo sobre MAC e Acisense. Temos entrevistados os dois novos reforços do Marília, o atacante marilhense Luiz Guilherme, que começou na base do Alves Celeste, jogou 3 anos no Atlético Mineiro, estava no Votuporanguense, vai bater um papo conosco. Também o meia Helder e o lateral direito Matheus Pivô, que também será uma das novidades do time para o jogo contra o Acisense. Estava no Grêmio Anápolis, foi inscrito ontem, no último dia, para o fechamento dos 26 nomes para a quarta divisão, já que o Matheus Mima será poupado. A gente vai falar muito então de Bezinha e de MAC nos próximos blocos, mas a gente inicia o programa falando de Copa América. Terminou agora à tarde, agora há pouco, o duelo pelas quartas de final, o segundo confronto dessa fase, e a Argentina venceu a Venezuela pelo placar de 2-0. Um gol aos 9 minutos do primeiro tempo de Lautaro Martínez e outro aos 28 do segundo tempo de Lo Celso. Então, Argentina 2, Venezuela 0, como já era esperado. Brasil e Argentina vão fazer uma das semifinais da Copa América. O Brasil jogou ontem, venceu no sufoco o Paraguai nos pênaltis. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo da seleção brasileira. Uma outra partida de quartas de final acontece daqui a pouquinho, às 8 da noite, Colômbia e Chile. Talvez o jogo mais interessante dessa fase de quartas de final, um jogo mais equilibrado. Colômbia e Chile às 8 da noite. E amanhã, às 4 da tarde, fechando essa fase, Uruguai e Peru. Então são os jogos da Copa América. A tendência é que tenhamos Colômbia e Uruguai na outra semifinal, ou Uruguai e Chile, né? Essa é a expectativa em relação à Copa América. Destacar também que o jogo de hoje à tarde, né, da Argentina contra a Venezuela, até estava comentando com alguns amigos a respeito disso, né? Ontem, quando eu vi que o jogo do Brasil iria para os pênaltis contra o Paraguai, imaginei, poxa, será que teremos uma semifinal Paraguai e Venezuela, né? Como poderia ter acontecido, mas no caso, a Argentina e Brasil confirmaram o favoritismo e vão disputar uma das semifinais da competição. O jogo será em Belo Horizonte, hein? Um palco que realmente não traz grandes recordações ao futebol brasileiro depois daquela fatídica derrota para a Alemanha pelo placar de 7-1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Então, Brasil e Argentina vão jogar em Belo Horizonte, mas o histórico do Brasil contra os argentinos em BH é muito bom. Bom, já que ao meu lado o apresentador Ronaldo Medeiros, para a gente já começar a falar de Copa América, do jogo da seleção brasileira ontem contra o Paraguai, um jogo que talvez ninguém esperasse tantas dificuldades para o Brasil avançar essas quartas de final, não é mesmo, Ronaldo? Boa noite. Boa noite, Jorge, amigos do programa Com a Bola Toda. Imagina para alguém que comprou o ingresso para a final ver Paraguai aí eliminando o Brasil, né? O Ronaldinho ia me matar, né? Bom, mas dos males o menor, conseguiu vencer nas penalidades máximas. Agora, 2 fatos, um positivo e um negativo, vamos dizer assim. O negativo, em caso ontem de eliminação, a situação do Tite ficaria insustentável, Jorge. Você lembra quando você citou esse assunto comigo, após a convocação para a Copa América? Você falou, Jorge, se o Tite não ganhar a Copa América, ele será demitido? Eu falei, olha, depende das circunstâncias, né? De repente, se perde uma final para a Argentina, né? Ou para o Uruguai, ou mesmo para uma Colômbia, perde uma final, num jogo apertado, em que o Brasil jogou bem, talvez não caia. Agora, se de repente for eliminado numa primeira fase, ou de uma maneira até traumática para uma seleção aí inferior, no caso propriamente o Paraguai, numas quartas de final ou numa semifinal,
realmente a situação dele ficaria bastante insustentável. E realmente, se ontem fosse eliminado pelo Paraguai, Ronaldo, era caso de que o Tite dificilmente permaneceria no comando da seleção brasileira. Primeiro, porque até agora, em 4 jogos de Copa América, o Brasil não enfrentou nenhum grande adversário, nenhum médio adversário, vamos dizer assim, né? Enfrentou Bolívia, venceu. Venezuela empatou 0-0, que já foi um resultado que muita gente criticou bastante. Goleou a seleção peruana, fez a melhor apresentação até aqui, também pelo fato de ter feito o gol muito cedo. Enfim, e aí ontem contra o Paraguai, que já se sabia que viria totalmente fechado, que viria para explorar contra-ataques, mas que o que eu não imaginava é que o Brasil tivesse tantas dificuldades na finalização, né? Porque até criou jogadas, criou boas oportunidades, mas pecou demais na finalização, principalmente com o Gabriel Jesus e o Roberto Firmino. Os dois deixaram muito a desejar nesse quesito, mas a seleção criou. É claro que futebol não tem essa, mereceu, merecimento ou não, mas realmente seria ainda mais frustrante se fosse eliminado depois de ter criado inúmeras chances contra a seleção paraguaia, que teve um jogador a menos boa parte do segundo tempo. Esse foi o lado negativo. O lado positivo, que nas últimas 13 partidas, o Brasil tomou apenas um gol aqui no Brasil. Sim. Né? E até agora não tomou nenhum gol na Copa América, né? Não, e um gol contra ele tomou, né? Não lembro quem fez o gol contra, Jorge. Foi contra a Colômbia, né? Foi contra a Colômbia? Não lembro. Mas foi sinceramente. Não sei se foi o Miranda ou o Marquinhos, que eu me recordo até. O Brasil ganhou de 2-1 da Colômbia, o jogo foi no Pará, eu não lembro, foi acho que na região norte do país, e eu me recordo desse jogo. Foi logo no segundo jogo da era Tite. O Tite venceu o Equador jogando na altitude, venceu por 2-0, e depois fez o jogo no Brasil, na segunda partida do Tite, a estreia em território brasileiro, ganhando da Colômbia de 2-1, e foi um gol contra, eu agora não me recordo de quem. Mas também assim, Ronaldo, vamos também colocar a situação na mesa, né? Na Copa América, se tomar gol para Bolívia, Venezuela, Peru e Paraguai, eu não vejo aí nada, espetacular. Olha, não tomamos gols ainda na Copa América, né? Claro que poderia ter tomado tem seu mérito a defesa e tudo mais, mas jogou por enquanto contra o vento, né? E aí eu entro naquela questão, Ronaldo, que a gente sempre discute aqui quando se fala em goleiro para a seleção brasileira. Mas o Alisson é o titular, mas tem que dar oportunidade também para o Cássio, tem que dar oportunidade para o Everton, né? Para o goleiro da seleção, o Ederson, né? O goleiro também da seleção brasileira. Não adianta dar chance para goleiro, Ronaldo, em jogos de seleção. Não adianta. Você também tem que analisar goleiro. Seleção, não. Você tem que analisar goleiro para a seleção, o que eles desempenham em seus clubes. Não adianta, porque seja Copa América, seja Copa do Mundo, seja eliminatória, seja amistoso, ou seja, você vai ter aí talvez 5 ou 6 seleções no mundo que vão jogar de igual para igual com a seleção brasileira, em termos de futebol, né? Sem ficar só se defendendo e explorando contra-ataque. Então, nesse quesito, Ronaldo, os goleiros pouco trabalharam, tanto que o Alisson, né, tudo bem, teve uma defesa importante aí no primeiro tempo, né, um chute cruzado do Délis Gonçalves, jogador do Santos, que inclusive perdeu o pênalti. Pênalti decisivo. Perdeu o pênalti decisivo, né? Mas função de goleiro na seleção brasileira, Ronaldo, é praticamente de espectador. Essa é uma realidade. Então eu acho que, no caso mesmo, quando você vai avaliar goleiros para convocar para a seleção brasileira, você tem que realmente entender qual é a fase deles nos clubes, porque esperar que eles tenham oportunidade em seleção, que joguem para ser testado. Clube, né, Jorge? Nem em clube eles têm praticamente, né? Fica aquele titularzão e só sai um por contusão. Não, mas no caso, Ronaldo, como nos clubes, eles são titulares, né? Tanto o Cássio, estou falando, o Cássio, por exemplo, ele só deixa de jogar numa situação muito extrema, né? Numa convocação de seleção. Sim, exatamente. Então, para goleiro de seleção é mero espectador, mas obviamente que o Alisson tem seus méritos e eu concordo que nesse momento ele é o melhor goleiro que o futebol brasileiro tem hoje. Também concordo. Vamos lá, Ronaldo, só antes da gente seguir os assuntos aqui de seleção brasileira, mandar os abraços aqui, já que o pessoal já estão nos acompanhando aqui via Facebook, muita gente por sinal, e a gente agradece sempre essa audiência aqui via rede social. Matheus da Santa dando boa noite, o Iago Lima, boa tarde, Jorge.
O treino foi aberto agora à tarde do MAC? Não foi aberto, treino fechado. Eu pensei que ele estava fazendo uma afirmação, Jorge. Não, foi um treino fechado. O Júlio João Pedro está dizendo aqui, boa noite, mais uma vez acompanhando o jogo aqui direto, o programa, né, no caso, aqui de São Carlos. Obrigado, Júlio. É um jogo de palavras nossas. Também. Jorge. O Iago está dizendo, viu o treino, o MAC começou com o Ian, Matheus Pivô, Gutierrez, Bruno. Então está aqui, o Iago é nosso espião aqui, mesmo, O Iago é nosso espião aqui, com o Ian, Matheus Pivô, Gutierrez, Brunão, Lucas Prachedes, Matheus Chiclete, Eduardo, Helder e Denner, João Férez e Eric Bessa no ataque. Vi esse time começar o coletivo, eram 4h20 da tarde. Fiquei lá até as 4 horas, que aí depois foi pedido para que a imprensa não permanecesse. Mas obrigado, viu, Iago, pelas informações. O Robson Vitoriano dando boa noite aqui também. O Hélio Fernandes também já aqui conosco. O empresário Hélio Fernandes, né? Agora não mais roupeiro. Brincadeira, Hélio. O Hélio conosco. Brincadeira não é verdade. Pode anunciar aqui no programa que a gente aceita também. Outro Hélio também que sempre nos acompanha. Hélio Bissoli está conosco. Boa noite. Ronaldo, leva o dinheiro da pipoca domingo no MAC, hein? Do espetinho. Esse horário é hora de espetinho. Hora de espetinho, viu, Hélio? Mas pode achar que ele vai levar sim. Luan Moreira dando boa noite. O Antônio José Faria também nos acompanhando. O Wilson Miranda. Obrigado a todos aqui. O Sidney Vitor. Parabéns pelo programa. Sou do Anis Badra. Abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado aí, o Sidney, pela audiência. O Iago está falando que é estagiário aqui do programa, Jorge. Por isso que ele está dando a escalação. Muito obrigado, e tá certo, é o nosso estagiário aqui. Você não foi no treino hoje, Jorge? Fui no treino, Ronaldo. Ué, como ele vai no... Ele sabe... Pelo menos para a imprensa foi dito, olha, assim que terminar o trabalho de aquecimento, a retirada, por favor, né? E aí foi dito isso? Foi dito isso. Pelo próprio Ricardo, né? Foi uma boa, né? Uma conversa tranquila. Jorge, vocês podem ficar aqui até no aquecimento para fazer fotos e tudo mais, né? Mas a partir do momento que começar o trabalho mesmo tático e tal, eu pediria para vocês saírem. Tudo bem, né? A gente... Só que aí talvez o Iago, né? O Iago deve ter... Eu queria saber se o Iago se escondeu em algum lugar para ver, se fantasiou de alguma coisa. O Iago passou por alguma fresta lá e a gente não sabe lá também, né? Então, ele tem que informar como que ele conseguiu isso aqui, né? Olha lá, o Ricardo Costa ficou me olhando de cara feia, o Iago. Mas obrigado pela informação, viu, Iago? Tá aí, portanto. E por falar em seleção também, Jorge, hoje tivemos uma outra definição, só que no futebol feminino. A Inglaterra, aliás, os Estados Unidos bateu a França agora à tarde, no Parque dos Príncipes, o time da casa, né? Com gols de Megan Rapinoe, é isso, Jorge? As americanas venceram por 2-1. O resultado define a primeira semifinal da competição, que será contra a Inglaterra. Jogão, hein? Inglaterra e Estados Unidos. Os outros gols, com o resultado, as anfitriãs não garantiram a vaga para as Olimpíadas de Tóquio em 2020, já que somente as 3 primeiras seleções da Europa se classificam. E a Itália, Alemanha, Holanda e Suécia ainda seguem na competição. Nenhuma surpresa, talvez um dos jogos mais esperados dessa Copa do Mundo de Futebol Feminino, o duelo entre Estados Unidos e França, a França anfitriã. É uma seleção de ponta também, mas Estados Unidos é a grande seleção ainda do futebol feminino, né? Então, era um confronto que tinha uma atração ainda maior do que ser um jogo de quartas de final, e as americanas confirmaram esse favoritismo. Realmente tem uma seleção bastante forte. Tá certo. Olha, o Iago está falando assim, o Tite está meio perdido na seleção, eu acho. O Luan Moreira está dizendo o Luan Moreira. O Iago Nino está falando, distraiu o Carlão na portaria. Ô, louco, Iago, conseguiu distrair o Carlão na portaria? Poxa vida, hein? Tá bem. O Antônio Ferreira dos Santos está falando, Toninho, ele é o Toninho, ex-garçom lá do Chaplin. Um abraço, hoje ele mora em Presidente Venceslau. Obrigado pela audiência na região, né? Temos muitas pessoas que nos acompanham em outras cidades e até mesmo em outros estados, né? Então a gente agradece demais. Quem estiver nos acompanhando, quiser que a gente mande um abraço aqui, só se manifestar no nosso Facebook, que a gente manda o abraço aqui, agradecendo mais uma vez essa audiência. E quem não conhece o Toninho lá do Chaplin, não conhece o Chaplin, né, Jorge? Sim, exatamente. Gente boa no pedaço. Demais, obrigado pela audiência. A gente vai indo para o intervalo comercial, na volta vamos falar da Bezinha também, né, Jorge? Vamos. Porque esse final de semana aí o bicho pega, né? Vai definir as últimas vagas, né? Os últimos classificados para a segunda fase da competição. E os adversários, inclusive, do Marília Atlético Clube, né? Que é o mais importante. Sem dúvida. Então a gente vai seguindo para esse intervalo. Vamos falando que os times estão retornando também, os principais times de São Paulo estão retornando aos treinos depois dessa
intertemporada, se assim Sim. podemos dizer, Copa América por aí, e já não só daqui 14 dias que tem aí rodada, né, Jorge? Exatamente, ainda vai demorar um pouco, vai demorar um pouco ainda. Tá legal. Então a gente fala sobre esses e outros assuntos depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play, faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Falar de Bezinha, Jorge? Vamos, só antes aqui, o Almir Rogério Batista, não deve ser aqui da cidade, né? Ele está perguntando aqui, ó, que divisão o MAC está disputando, né? Bom, Almir, para você que está acompanhando o programa, a gente agradece a audiência. O MAC está na 4ª divisão do futebol paulista, a última, infelizmente, né? Mas é um dos favoritos a conquistar essa vaga de acesso e assim a gente espera. Pode falar, Ronaldo. Não, depois a gente vai desenrolar o assunto desse negócio de acesso, que pode abrir uma vaga de acesso a mais também, né, Jorge? Pode ainda por conta daquela situação do Red Bull, a gente vai né? falar, pode dar um alô para os internautas que a gente vai falar desse assunto também. Sim, não só para o Anderson Moschetti também aqui que está nos acompanhando. Obrigado pela audiência, pessoal aqui conosco via Facebook.
Tá, então antes de começar a falar de Bezinha, justamente pode ser que dê acesso para 3 times e não 2, né? Sim. Se formos analisar aí o que vem acontecendo em nível de Federação Paulista, para que o pessoal entenda como houve a fusão do Bragantino com o Red Bull, uma vaga está sendo aberta, em tese. Para o Paulistão. Né? Para o Paulistão. Porque as 2 equipes estão na elite do futebol paulista. Isso, né? como fundiu, ficou uma só, está sobrando, vamos dizer, uma vaga para o Paulistão. Essa vaga, ao que tudo indica, hoje, né, porque é igual nuvem no céu, né, cada hora está de um jeito também. Sim. Hoje, a Votuporanguense estaria assumindo essa vaga. Sim, estaria interessado em comprar essa vaga. Né? Não é comprar, não, ela ganhou dentro de campo, sim, né, Jorge? Sim, não, dentro de campo não, Ronaldo. Não, Jorge. Não, ela estaria interessada em comprar essa vaga. Ah, não é a terceira colocada? Não, a Votuporanguense não passou da primeira fase, Ronaldo. Sério, Jorge? Pensei que era o terceiro colocado. Vai comprar mesmo. A Votuporanguense tem intenção de comprar essa vaga aberta do Red Bull para já chegar à Série A1 do Campeonato Paulista. Poxa, e eles estão na Série A2. A2. Então sobraria uma vaga na 2 no lugar da Votuporanguense, em tese. Então subiria mais um da 3 para 2. Além dos 2, mais um terceiro. Mais um terceiro. E isso automaticamente também abriria uma vaga da Bezinha para 3. Exatamente. Em vez de 2 vagas, está em disputa ainda, seriam 3 e não 2. A federação já se manifestou sobre isso desde quando surgiu o burburinho em relação à fusão do Red Bull com o Bragantino, de que essa definição, se haveria uma terceira vaga de acesso nas divisões inferiores do futebol paulista, somente no conselho arbitral para definição dos próximos campeonatos, né, de 2020, dos estaduais, que deve acontecer aí entre outubro e novembro. Só lá que realmente ficaria então definido se abriria-se então uma vaga para essas outras divisões ou não. Por enquanto, oficialmente, apenas 2 sobem de cada divisão. Por enquanto. Agora, qualquer equipe pode comprar, Jorge? Se o MAC quiser comprar, pode comprar? Então, eu não, sinceramente, eu não sei como é que funciona, mas eu vi uma informação de que a Votuporanguense tinha intenção de comprar essa vaga do Red Bull, esse CNPJ aí para disputar a Série A1 do Campeonato Paulista. Deixa eu até ver como que está essa situação, porque essa semana saiu uma informação nesse sentido, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Sobre a Votuporanguense se fala a esse respeito. Vamos lá, estamos abrindo aqui. São 18 horas mais 30 minutos, horário de Brasília e de Marília também. A Votuporanguense, mais 2 meses se passaram e a dúvida permanece. Quem ficará com a vaga do Red Bull Brasil na Série A1 do Paulista? Após tentativas frustradas do Audax, sob a batuta de Márcio Teixeira e de Roberto Graziano, dono do grupo Magnum, que arrematou o Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, o Votuporanguense se aproximou de um acordo para ficar com o CNPJ da Red Bull. O Red Bull tem como política não comentar sobre nenhuma negociação, e a Votuporanguense optou pelo silêncio. A assessoria nega o fato. O time vem sendo ajudado por um grupo de investidores que tem o atual capitão da seleção brasileira, o Daniel Alves, como um dos seus integrantes. O jogador, no entanto, não dará pitaco sobre decisões a serem tomadas no clube, mas estará ciente de todas as conversas. Especula-se que a Votuporanguense irá investir 15 milhões de reais para ficar com o CNPJ do RB Brasil e disputar o Paulistão. A vaga vinha sendo postulada pelo Água Santa. O time de Diadema ficou na 3ª colocação no estadual, atrás apenas do Santo André e Inter de Limeira. Ambas ficaram com acesso e ameaçou até entrar na justiça para subir para A1. O São Caetano, penúltimo colocado na divisão de elite do estadual, também queria, via tribunais, permanecer na A1. No entanto, o time do ABC Paulista já foi avisado que terá que disputar a 2 no ano que vem. Falando nesse investimento de 15 milhões, em tese seria mais ou menos 10 milhões, né, Jorge? Porque 5 a federação já vai dar para os que vão disputar o Paulistão. Sim. Então Que é a cota, né? Cota de participação. Cota de participação. Ou seja,
seriam 10 milhões. É só 10 milhões, né? Você não tem aí para comprar acho que se fosse 8 eu conseguiria, mas mais mesmo, 10 eu Jorge? não Vamos tenho. fazer uma vaquinha nos outros Não tenho. 2, Jorge. 10 eu não tenho, acho que vai ser difícil arrumar. Que pena, Jorge. Eu estou jogando conversa aqui, ver se você cai para comprar. Já que você não vai comprar, vamos para essas outras informações. Antes de falar da Bezinha, Ronaldo, vou colocar uma entrevista, porque hoje temos 3 entrevistados, e um deles eu acho que é bem interessante, mais ainda, né, pelo fato de ser mariliense, o atacante Luiz Guilherme, que já chegou aí, está na 3ª semana de treinamento no clube, mas ele só pôde dar entrevista oficial para a imprensa hoje por conta do seu registro na federação ter sido efetivado somente ontem. Então eu bati um papo com o Luiz Guilherme, mariliense, atacante, esteve na Votuporanguense na Série A2, o ano passado foi campeão com o time de Votuporanga da Copa Paulista, o Luiz Guilherme, formado nas categorias de base do MAC, chegou em 2012, quando a Spring Sports, do falecido Sérgio Melli, assumiu o comando da base. Em 2013 foi negociado com o Banco BMG, naquela parceria do MAC com o BMG, em que o técnico Guilherme Alves comandou o Marília na ocasião, e depois de 3 anos no Galo, Monte Azul e agora Votuporanguense. Então eu bati um papo com o Luiz Guilherme e ele vai contar um pouco dessa história dele, até essa volta ao Marília Atlético Clube e como é que ele está vendo esse momento para quem sabe aí buscar uma vaga de titular da equipe. Boa tarde, Luiz Guilherme. Essa trajetória até chegar ao Atlético Mineiro. Boa noite. Boa tarde. Então, comecei aqui, né, em 2012 no Marília, onde que o clube abriu a porta para mim. Joguei aqui o Sub-17, onde que a gente foi vice-campeão com Marília. Aí em 2013, no começo do ano, a gente começou o Campeonato Paulista também. Comecei a me destacar no começo do campeonato, onde o Banco BMG interessou e eu assinei com eles, entendeu? Aí pegaram e me levaram para o Atlético Mineiro, onde que eu fiquei 3 anos e meio lá. Como é que foi essa experiência no Galo? Estou pela equipe de base. Chegou a jogar pelo profissional também, Luiz? Então, foi uma experiência muito boa. Nos 3 anos assim, de base que eu fiquei lá, no último ano, o Aguirre, quando o treinador do profissional lá, me subiu uns 2 jogos do Mineiro, onde que eu fiquei treinando lá, e depois com o Marcelo Oliveira, quando ele chegou lá, ele me subiu, eu fiquei uns 3 meses e meio assim, treinando pro profissional. Até fui para a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, lá no Mineirão. Mas foi uma experiência muito boa. E aprendi muita coisa lá. E você sempre foi atacante, centroavante mesmo, de lado, ou já jogou em outras posições, Luiz? Então, aqui no Marília, eu comecei na beirada, onde que eu também gosto de atuar, gosto de ficar mais livre assim, mas aí quando eu fui para o Atlético Mineiro, eles pegaram e me aproveitaram como centroavante, onde que eu só joguei de centroavante, mas às vezes caía na beirada. Aí quando eu fui para o Monte Azul, onde que o treinador era o Rafael Guanais, ele me aproveitava muito pela beirada, fazia um segundo atacante e pelas extremidades também, que é uma posição que eu gosto muito. Nas 2 últimas temporadas você estava na Votuporanguense, é isso, né? Isso. Fui pra lá ano passado, o Guanais, o treinador lá, me levou pra Votuporanguense, onde a gente foi campeão da Copa Paulista, só que na Série A2 a gente não aproveitou tão bem assim o campeonato, a gente não conseguiu passar pra próxima fase, aí acabou meu contrato e eu vim pra cá. E como é que é pra você voltar a essa equipe do Marília agora como profissional, você que iniciou, você que é da cidade? Muito gratificante, né? Porque é um clube que abriu as portas pra mim, eu tenho um carinho enorme pelo clube aqui, entendeu? E eu espero dar o meu melhor pra poder contribuir com o grupo, pra gente subir o Marília. A gente vê essa concorrência que tá grande no ataque, né? São vários atletas pra posição. Você já disse que pode jogar de centroavante, pelo lado. Como é que você tá vendo essa concorrência hoje? Você acredita que seja mais fácil buscar um espaço pelo lado de campo ou como centroavante, Luiz? Então, aqui o grupo é muito qualificado, né? Eu quero procurar ajudar a equipe, o que o professor Ricardo me colocar de centroavante, de liberado, o que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando aqui a equipe. A gente viu que nos treinos da semana passada você fez até alguns trabalhos separados do elenco, quando o trabalho era tático. Como é que você está fisicamente? O Ricardo já conversou com você da possibilidade de aproveitá-lo para o jogo de domingo? Então, eu fiz alguns trabalhos separados mesmo, porque como eu estava depois que eu saí da Votuporanguense, eu fiquei um tempinho parado mesmo, e para eu poder voltar à minha parte física, eu tive que fazer alguns trabalhos separados com o Elton, e já estou me sentindo bem melhor, entendeu? E o professor Ricardo, se for me aproveitar no jogo de domingo, eu já estou à disposição. Bom, você fez um jogo treino lá em Novo Horizonte e marcou um dos gols. Como é que foi essa experiência? Acho que isso o credenciou aí a entrar nessa briga de disputa pelo ataque do Marília?
Então, eu fiquei muito feliz, né? Que nem eu tô falando, eu quero sempre estar ajudando a equipe, entendeu? E o que o professor Ricardo precisar, me colocar para jogar, eu sempre vou procurar ajudar a equipe para a gente sair com a vitória. Daí o Marilense, cara de menino ainda, né, Jorge? O Luiz Guilherme, Ronaldo. Eu me lembro pouco dele, mas me lembro do episódio, né? Naquelas circunstâncias, 2012, aquele meio de ano depois. Você vai se lembrar muito bem que o Marília disputou a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Quando o clube era presidido pelo Edinaldo de Souza Costa, mas tinha o Sojinha, que era o vice, como mandatário do Marília. O Marília contratou 2 equipes na ocasião, né? Uma para jogar a Série D do Brasileiro, outra para jogar a Copa Paulista. E aí teve um problema por conta da Série D ter demorado para começar, por conta de um clube, que eu não me recordo agora qual clube, entrou com uma ação até na FIFA, por conta de um rebaixamento, que ele não considerava ser rebaixamento, e o campeonato ficou paralisado por um bom tempo, e aí nisso o MAC acabou aí atrasando os salários de jogadores, tinha contratado muita gente para jogar 2 competições, e aí teve sérios problemas em ambas, né? No final das contas, o Marília estreou aquela fatídica goleada lá para o Cianorte, 6-0, se eu não me engano, lá em Cianorte. Começou com o Betinho, depois o Guilherme Alves assumiu. E logo depois daquela Série D, Ronaldo, o futuro do Marília era muito incerto. E foi naquele momento em que o Guilherme Alves fez uma proposta, né, para o Sérgio Melli, que era o gestor da base do Marília na ocasião, para que assumisse também o profissional e que lhe ajudaria trazendo investidores, no caso o Banco BMG. Aí com isso, se eu não me engano, foram 4 ou 5 jogadores enviados ao Atlético Mineiro, que tinha parceria com o Banco BMG, com passe comprado pelo Banco BMG, e o Luiz Guilherme era um deles. Era o Luiz Guilherme, o Daniel Abelha, o William atacante, eu não me recordo se tinha uma outra opção. Mas o fato é que ele foi comprado pelo BMG, repassado ao Atlético Mineiro, né? E aí depois a gente sabe muito bem o que aconteceu na história, né? Série A3, o MAC conquistou o acesso, com esses salários que os jogadores recebiam direto da parceria com o Banco BMG, o MAC conseguiu o acesso da Série A3 para a Série A2, e o Luiz Guilherme desde então estava no Galo, e aí nas 2 últimas temporadas na Votuporanguense, e uma anterior ainda no Monte Azul. Então é um jogador que eu sinceramente estou curioso para ver jogar. Estou curioso porque é um jogador alto, tem quase 1,90 m, Ronaldo. Ele é alto, ele é bem alto. Mais alto que você, Jorge? Não é. Ele não é mais alto que eu, mas ele... Você tem quanto, Jorge? Eu tenho 1,94, Ronaldo. É mesmo, Jorge? 1,94. Eu também tenho 1,94, Jorge. Estamos na Perto mesma disso, altura, né? aqui, Jorge. Bom que eu mesmo, não estou entendendo essa coisa aqui, viu? Eu entendo perfeitamente. Você entende, Jorge? Mas o Luiz Guilherme, se eu não me engano, deve ter 1,86 m, 87 m, ele é bem alto, né? Mas como ele mesmo disse na matéria, ele joga de centroavante, mas também joga muito pelos lados, né? Na Votuporanguense ele jogou também como segundo atacante, é uma possibilidade. E sinceramente, vejo pela atual situação do Marília, eu acho que o MAC tem 2 centroavantes muito bons, Lucas Lima e João Férez. Você tem ainda uma terceira opção que é o Dorival, que eu acho que deve ganhar mais oportunidades, principalmente no jogo contra o Assisense, né? Talvez seja o jogo para o Dorival mostrar o seu futebol e dizer, olha, estou aqui, sou opção. Eu acho que vai ser a grande chance que ele terá. Pelos lados, Ronaldo, e a gente já vem falando muito disso, o Eric Bessa é praticamente dono de uma das beiradas do campo, só que a outra ainda está indefinida. Já atuou Richard Tanque, já atuou Lucas Souza, o titular agora absoluto por enquanto é o Breno, mas nenhum desses 3 ainda, tem o Denner também que já fez alguns jogos entrando no segundo tempo, mas nenhum deles ainda marcou território, vamos dizer assim, olha, sou o titular aqui da posição. Então talvez o Luiz Guilherme tenha mais oportunidades buscando um ataque pelos lados do que propriamente como centroavante. Como eu disse, hoje o Lucas Lima está machucado, mas você tem o João Férez, que é o titular e é o artilheiro do time com 5 gols. Acho mais difícil talvez buscar uma posição aí. Mas o mais importante de tudo, Ronaldo, é que por mais que alguns jogadores não estejam num bom momento, eu vejo um elenco de atletas extremamente qualificado, principalmente do meio para frente. Então por isso que eu acho que o Marília está bem servido na posição, jogue quem jogar, eu acho que o Marília tem grandes chances de jogar de igual para igual com qualquer uma das principais equipes dessa divisão. Ok, dito isso, a gente vai para o intervalo comercial. Na volta vamos falar dessa Bezinha, os jogos que definem os classificados nesse final de semana, terminando a primeira fase. Muita gente já vai entrar em férias no ano, né, Jorge? Exatamente, inclusive eu, né? Inclusive eu.
Férias também, mas Jorge. estamos aqui, Ronaldo. Então Ainda estamos tá bom. aqui. Depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Learte agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Learte, elétrica e iluminação. Também é Learte Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e o Jorge Luiz, antes de mais informações, tem os alôs também, né, Jorge? Quem nos acompanha de Modenese, o nosso amigo de imprensa, José Roberto Silva, o JR, né? Nosso amigo repórter da Rádio 950, está mandando um grande abraço aqui a nós, Ronaldo. JR, que está em dívida com o Carlão, viu, Ronaldo? É, Jorge? É. O Carlão falou assim, olha, o JR falou assim, olha, Carlão, eu vou trazer um pão de queijo aqui pra gente. O Carlão falou assim, olha, essa história que você vai trazer um pão de queijo, eu escuto desde quando você trabalhava com o saudoso Nelson Moura, né? Não, então falei faz tempo, hein? Falei, Carlão, calma que agora o Jota vai levar o pão de queijo até você. Então, Jota, o compromisso tá feito, hein? Pão de queijo lá pro Carlão no Bento de Abreu. Se sobrar alguns para mim também, tá? Obrigado pela audiência, Jotinha. Gente boa. Edmarcos Fernandes, já estou indo buscar minha camiseta. Deve ser com o Ronaldo isso, né? É, comigo, com Jorge. você, Ronaldo, domingo lá no Abreuzão? Edmarcos, obrigado pela audiência. O Ronaldo estará lá, viu? Sem a camisa. Sem a camisa. O Iago Lima está dizendo assim, ó, hoje no coletivo, vi como o Eduardo, que é o volante do Marília, distribui bem a bola como segundo volante, um jogador que sabe fazer 1-2 com qualidade. E o Eric Bessa é um líder dentro de campo. Realmente, o Bessa é um dos líderes dessa equipe do Marília. É bom a Bessa. É bom a Bessa. E o Eduardo é um jogador jovem ainda, que jogou a Copa São Paulo pelo Marília. Tem um futuro bastante promissor, é um volante canhoto,
tem um bom passe, principalmente de longa distância. Obviamente que terá a oportunidade contra o Acisense para ganhar um pouco mais de experiência. Acho que é uma jovem opção bastante interessante aí, talvez não para ser protagonista nessa Bzinha, mas futuramente para ganhando seu espaço aos poucos. Giovanni Leme, também volante do Acisense. Giovanni, responde aí pra gente, vai jogar domingo? Já está tudo certo? O técnico já te confirmou para o jogo aqui em Marília? Grande abraço. O Everton William Valderrama também nos acompanhando. Bom, Ronaldo, vamos falar dessa... Você quer falar da Bzinha? Não, antes de falar da Bzinha, não, o Iago falando aqui e tal, que ele viu isso, viu aquilo, eu acho que ele vai ser uma persona não grata lá no Abreuzão, a hora que chegar lá perto para assistir. O Ricardo te marcou já, viu, Iago? Agora não vai poder Ricardo... mais entrar no Bento de Abreu para assistir treino não, viu? Já passou todas as informações aqui pra gente. É isso aí. Pode falar. Bom, vamos lá, Ronaldo. Rodada do final de semana da Bzinha, a última desta primeira fase, para definir aí os últimos classificados na competição. Todos os jogos, domingo, às 10 horas da manhã. No grupo 1, Ronaldo, teremos o duelo entre América e Andradina, com a América já eliminado, enfrenta o Andradina, que já está classificado, um jogo que apenas define... Aliás, os 4 primeiros colocados do grupo 1 já estão definidos, a última rodada vai decidir apenas em qual colocação cada time vai avançar, que obviamente isso interfere na composição dos grupos da segunda fase. Teremos também um duelo entre Bandeirante e Fernandópolis, lá em Birigui. O Bandeirante também já eliminado, pega o Fernandópolis já classificado. O outro duelo também, entre um eliminado e outro classificado, o Oswaldo Cruz, do nosso amigo Betão Alcântara, ex-técnico do Marília, que inclusive estará aqui conosco na próxima semana batendo um papo. O Oswaldo Cruz recebe o José Bonifácio já classificado. Situação então do grupo 1, Fernandópolis 24, Andradina 21, Tupã 17, José Bonifácio 17. Os 4 primeiros colocados que avançam aí para a segunda fase. Eliminados, Oswaldo Cruz 12, Bandeirante 10, América 8. Jogos pelo grupo 2, Catanduva e Francana. Francana já está classificada, Matonense e Taquaritinga, Matonense virtualmente classificado. É aquela combinação impossível para o time de Matão não avançar. Inter de Bebedouro e Catanduvense. A situação é a seguinte do grupo 2. Francana tem 24 pontos, já está garantido inclusive na primeira colocação do grupo. Matonense, Inter de Bebedouro e Catanduva estão com 17 pontos cada. E 2 equipes, de forma matemática, ainda sonham com essa vaga. Catanduvense e Taquaritinga estão com 14. Então tem 3 times com 17 e 2 com 14. Essa última rodada promete nesse grupo 2. Pelo grupo 3, União Barbarense já eliminada, aliás, um duelo de eliminados, União Barbarense e Brasílias de Águas de Lindóia. Aliás, nesse grupo 3, os 4 primeiros colocados também já estão definidos. Então, União Barbarense e Brasílias de Águas de Lindóia, duelo dos eliminados, duelo de classificados que define quem será um dos adversários do Marília na segunda fase, Rio Branco e 15 de Jaú. Os 2 times estão com 23 pontos cada, só que o 15 de Jaú tem melhor saldo de gol. E hoje o Rio Branco estaria em segundo. Quem avançar em segundo cairá no grupo com o MAC. Então o Rio Branco seria melhor pegar o Rio Branco, Jorge, se for analisar assim, por 2 motivos. O estádio, o torcedor do Rio Branco não tem prestigiado tanto como tem prestigiado o torcedor do 15. O torcedor do 15 está dando uma média de 6 mil torcedores por lá. Aí eu vou fazer uma provocação, Ronaldo. Provoca, eu prefiro pegar o 15 de Jaú, sabe por quê? Se, por exemplo, se o 15 de Jaú se classificar e em segundo lugar e cair no grupo do Marília, o primeiro jogo com o 15 será no Zezinho Magalhães. Sim. Então, se tivermos já casa cheia lá, automaticamente o torcedor do Marília vai ser obrigado, entre aspas, a responder quem tem a maior torcida do interior. Então, eu sinceramente prefiro pegar o 15 de Jaú. Não só por esse motivo, mas também pela questão da distância. Uma viagem mais curta de Jaú, que acho que é 150 quilômetros, algo assim. Próximo disso. E Americana já é um pouco mais de 300, né? Então eu particularmente prefiro enfrentar o 15 de Jaú. Não sei da qualidade, não estou nem dizendo que é mais fácil ou menos fácil. Entendi. Mas por essas 2 circunstâncias, eu prefiro o 15 de Jaú para ver se sacode um pouco esse torcedor do Marília para começar. Está adormecido ainda, então eu prefiro o 15. E também ainda pelo grupo 3, duelo de 2 classificados, Itapirense e Independente, para decidir quem vai ficar em terceiro e em quarto lugar. Time do Luiz dos Reis, do ex-técnico do Marília, com os 2 últimos acessos da história do MAC. Então, Itapirense e Independente de Limeira.
O grupo do Marília, além de MAC e Assisense, Vossen e Santa Cruzense fazem um confronto direto pela quarta vaga, e Itararé e Elo Sport também jogam. Ontem você chegou a comentar, Ronaldo, que no caso dos dois times de Assis, se o Vossen vencesse a Santa Cruzense e o Assisense perdesse para o Marília, o Vossen inclusive se classificaria em terceiro. Para classificar em terceiro, Ronaldo, ele vai ter que tirar uma diferença de 3 gols. 3? 3 gols. Então, obviamente, se o Assisense perder, essa diferença já diminui para 2. Cai para 2. Ele vencendo por 2 gols de diferença, aí sim ultrapassaria o adversário. Mas aí teria que ter uma combinação aí de saldo de gols. O Itararé deve se classificar em segundo, né, Ronaldo? Vai pegar o Elo Sport lá em Capão. É o segundo colocado. E aí, Assisense, Vossen e Santa Cruzense definindo quem vai se classificar. Assisense já está classificado. Vossen e Santa Cruzense definindo a quarta vaga. Temos também São José e Amparo pelo grupo 5. São José e Amparo, os dois já classificados. Paulista de Jundiaí, Joseense, Mantiqueira e União Mogi. Também sairá daqui um adversário do MAC, provavelmente o Joseense, que é o quarto colocado desse grupo. Tem 17, pode chegar aos mesmos 20 do Amparo, mas tem que tirar uma diferença hoje que é de 8 gols. Mentira. Então, Joseense é o adversário do MAC. E para finalizar, Mauá e Guarulhos, Flamengo e Mauaense, Jabaquara e Barcelona. O terceiro colocado... Jabaquara e Barcelona não vai ter, Jorge. Não vai ter esse jogo? Não vai ter. Deu WO já para o time de Jabaquara, sabe por quê? Por quê? O Jabaquara, Jorge, estou vendo aqui, ele não que tenha inscrito, tem um diretor que eles utilizaram no banco de reservas, e isso é proibido. E falando que ele fazia parte da comissão técnica, e descobriram tudo. Aí deu WO para esse tipo. Coisas da bezinha, né? Quantas histórias tem essa bezinha para contar, hein? Ele infringiu o parágrafo 4º do artigo 32 do regulamento da segundona. Ele é vice-presidente, o Ricardo Gonçalves, conhecido como Cacá, e teria sido técnico do Jabaquara nas 6 primeiras rodadas, o que não é permitido. Nossa. Depois a gente chama de semi-amador, o pessoal fica bravo, né? Mas infelizmente é assim. E está escrito aqui, é vedada a presença de qualquer dirigente no banco de reservas ou ao redor do campo de jogo, sendo incompatível seu cadastramento ou participação como integrante da comissão técnica, médica ou equipe de apoio, diz o código. Portanto, o Jabaquara perdeu os pontos, ficou com WO, deu 3-0, com isso o Jabaquara termina com 2 pontos ganhos e o Barcelona subiu para 10. Bom, desse grupo então, Ronaldo, temos aí 4 possibilidades de enfrentar um desses adversários, desses 4 enfrentar o Marília. Hoje, quem estaria pegando o Alves Celeste na segunda fase é o Guarulhos, que é o terceiro colocado com 18 pontos. Só que o Flamengo tem 20, o Mauá tem 16 e o Mauaense 14. A Mauaense não pode chegar na terceira colocação, né? Aliás, são 3 times, né? Mauá, Guarulhos ou Flamengo. Um desses 3 enfrentará o Alves Celeste na próxima fase. Bom, Ronaldo, temos 2 entrevistas ainda e mais informações do MAC. Vamos agora com o meia Helder. É um jogador que atuou como titular nas 4 primeiras rodadas, era o camisa 10 da equipe, mas infelizmente não conseguiu render o que se esperava nos 4 primeiros jogos, também pela falta ainda de entrosamento de boa parte do elenco. O Helder vai ter uma nova oportunidade como titular contra o Assisense para começar a fazer uma sombra maior ao Ícaro e também para que outro jogador que o Marília deve contratar ainda para a segunda fase como um meia armador. Vamos então falar com o meia Helder. Boa noite, Helder. Geral da equipe, boa noite. Boa noite, é uma briga, uma disputa sadia, né? Quando o Ricardo me fez o convite para vir para o Marília, eu sabia que não tinha cadeira cativa aqui, sabia da força do elenco. A gente briga todo dia por uma oportunidade, né? Se domingo tiver oportunidade, eu creio que eu estou pronto. Apesar de não vir jogando, venho treinando bastante, venho me preparando para quando essa oportunidade surgir, eu estar preparado para ela. Helder, a gente viu nos jogos em que você atuou mais pelo meio mesmo, como meia. É uma posição que te deixa mais confortável? Você gosta mais de jogar pelo lado do campo? Talvez esteja faltando um pouco mais de espaço para você? Como é que você avalia esses 4 primeiros jogos e o posicionamento em que você tem entrado nessa equipe do Marília? Não, é uma posição que eu atuo bastante, que eu sempre atuei como meia, né? Eu acho que o que pesou um pouquinho no começo foi a falta de entrosamento. Sempre ali revezava ali um meio campo, sempre um volante diferente, um ponta diferente ali, sempre revezava, a gente acabou não entrosando tanto. Agora o time está bem entrosado, tanto que as jogadas estão saindo. Espero entrar, fazer o meu melhor
Mas eu tô apto a jogar tanto de segundo volante, de aberto, onde o professor Ricardo querendo utilizar, eu estou pronto para fazer a minha função. Bom, o time já classificado para a segunda fase, em primeiro lugar, e vive agora a expectativa de saber com quem vai jogar na próxima etapa da competição. Joséense, Rio Branco ou 15 de Jaú, Mauá, Guarulhos, enfim. Como é que está essa expectativa de vocês para saber quem são os adversários da segunda fase? Eu acho que um time que quer subir, né, que quer o acesso, a gente não pode ficar muito se preocupando em escolher adversário, né? A gente está preparado para qualquer adversário que vier, a distância, o campo, isso aí são coisas que podem prejudicar a gente, mas a gente está preparado. Então a gente não vai escolher muito não, eu acho que eles têm que se preocupar bastante com a gente, que a gente vai continuar fazendo nosso trabalho com humildade, pé no chão e buscar a classificação. É importante o Helder, né, que vai ter mais essa oportunidade. E outro que vai ter oportunidade também no domingo, Ronaldo, é o Matheus Pivô, que é o nosso próximo entrevistado, né? O Matheus Pivô, que veio do Grêmio Anápolis de Goiás, atuou com o atacante Lucas Lima, lá no clube goiano, teve uma lesão, acabou ficando aí boa parte da temporada lá no clube de Goiás de fora, mas veio ao Alves Celeste, já está pouco mais de um mês aqui, está bem condicionado fisicamente e pronto para brigar pelo espaço, até porque ele vai entrar na vaga do Matheus Mima, que é o titular absoluto da posição, atuou os 9 jogos até agora desse Campeonato Paulista da 4ª Divisão, e o Matheus vai tentar fazer uma sombra para o Mima, né? De Matheus para Matheus, sai o Mima, entra o Pivô. O Pivô fala um pouquinho com a gente dessa expectativa de estrear com a camisa do Marília. Boa noite, Pivô. Essa possibilidade, boa noite. Boa noite, estou preparado, a oportunidade que o professor vem me dando. Agora é domingo entrar no jogo e fazer um bom jogo, se Deus quiser sair com 3 pontos. E já foi falado pela comissão técnica que você irá iniciar mesmo a partida, Matheus? Eu acho que sim, não tem dúvida. Acho que vou iniciar assim, domingo, se Deus quiser, fazer um bom jogo aí. Há quanto tempo que você já não joga uma partida oficial, você se lembra, Matheus? Faz um mês que eu não jogo partida oficial, eu tinha machucado, mas agora estou dando volta por cima, estou preparado, estou 100%. Se quiser, eu vou entrar domingo, você fazer bom jogo, se Deus quiser. Você estava no Grêmio Anápolis, né? Foi sua última equipe, né? O Matheus jogou o Campeonato Goiano, inclusive com o Lucas Lima, aqui, né? O centroavante do Marília. Como é que foi essa experiência no futebol goiano no primeiro semestre? Primeiro semestre eu não joguei, porque eu estava machucado, como eu falei, né? Mas foi uma experiência boa. Campeonato estadual, pegamos o Goiás. Eu devia os caras jogando, mas eu não joguei porque eu tinha machucado. Aí agora eu vim pra cá, essa oportunidade de jogar e fazer um bom campeonato. Você chegou a jogar na base do Grêmio, né? Como é que foi esse período? Quanto tempo você jogou por lá e por que acabou não se firmando? Eu joguei lá 2 anos e meio e joguei Copa São Paulo, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, e não firmei porque o empresário conversou com os caras e os caras ficou enrolando para assinar o contrato. Aí daí eu tinha uma proposta com outro time e acabou saindo do Grêmio por causa disso. E você, lateral direito, fala um pouquinho das suas características, mais ofensiva, mais de marcação? Minha característica é velocidade, força e mais marcação. Beleza, Matheus. Como é que você está a sua expectativa para poder então atuar nesse domingo, estreando com a camisa do Marília, um time que já está classificado e em primeiro lugar inclusive? Posso fazer bom jogo, domingo, se Deus quiser. Estou preparado para jogar, como o professor vem me falando, mas manter concentrado nos 90 minutos, posso dar tudo certo no domingo. Essa trajetória o jogador, novo reforço do Mar, que também faz sua estreia. Então, provável time do Marília, segundo o nosso amigo Iago Lima, aqui, que atuou como espião hoje no Bento de Abreu. E ele quer que faça uma pesquisa aí com os torcedores no domingo para ver o melhor horário na segunda fase, Jorge. Vou falar sobre isso logo após eu falar da escalação aqui. Então, Marília então para o jogo contra o Acisense, provável, né? Com o Ian no gol, Matheus Pivô na lateral direita, a dupla de zaga Brunão e Gutierrez, Lucas Prachedes na esquerda, aí meio campo então com Matheus Chiclete, Eduardo e Helder, no ataque Denner, Eric Bessa e João Férez, provável time do Marília. Sobre essa questão do horário que o Iago citou, eu conversei agora à tarde com o técnico Ricardo Costa e ele me disse que já pediu à diretoria para que mantivesse sexta-feira às 8 horas da noite no Bento de Abreu. Ele falou: Jorge, eu vou manter esse horário, não vou colocar domingo às 10 horas da manhã, apesar de domingo agora contra o Acisense, mas é uma determinação da federação, todos os jogos da última rodada, domingo às 10. Falou, os jogadores não rendem o máximo fisicamente, e eu não vou pôr o jogo às 10 horas da manhã. Sono, né, Jorge? Não vou pôr o jogo às 10 da manhã,
À noite é o período em que eles podem desempenhar melhor seu papel. Claro que o torcedor é importante, que ele realmente merece o respeito, mas a gente tem que pensar primeiro no time, né, na classificação. Por isso, vai ser mantido para a segunda fase os mesmos horários da primeira. Como mandante, o MAC vai mandar os jogos sexta-feira, às 8 da noite, no estádio Bento de Abreu. E antes de encerrarmos, Ronaldo, uma outra informação que ontem acabou passando batida, a diretoria do MAC confirmou ontem a participação na disputa do Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão, somente com os times que disputam a Bezinha, né? Então vai ter o Sub-20, o MAC confirmou, é uma competição que será utilizada como preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que Marília novamente deverá ser sede o ano que vem, então a confirmação. Aliás, não só esse Paulista Sub-20, Ronaldo, mas como teremos aí várias competições para essa equipe preparada para a Copinha. Jogos regionais que teremos agora no próximo mês em Assis, o Paulista Sub-20, temos os Jogos Abertos que vão acontecer em Marília, quer dizer, muitas competições oficiais para a preparação dessa equipe. A tendência é que o Daniel Sabino seja realmente o técnico novamente dessa equipe de base. O Conselho Arbitral para definir o regulamento vai ser realizado na próxima segunda-feira, logo após a definição do arbitral da Bezinha, para definir os confrontos da segunda fase, e a competição tem previsão para iniciar em agosto, e os jogos vão acontecer sempre aos sábados, às 3 da tarde. Ok, vamos para a nossa sessão de abraços, vamos lá. Mandar um abraço aqui para o Matheus Stecker, de Oriente para o Mundo. Grande Matheus, vai reservando os R$100 que você precisa me pagar. O Iago Lima está falando que vai disfarçado, desculpa, na próximo treino do MAC. O Vinícius Ferreira está lembrando desse Sub-15. O Sub-20, né? E ele é jogador, inclusive ele vai estar nessa equipe aí. Sub-20. O Hélio Santiago lá em Bauru, ótimo final de semana, obrigado igualmente. O Edmarcos Fernandes também nos acompanhando. Mandar um abraço aqui para o Wilson Gino, grande Wilson Gino, hoje está fazendo 35 anos, Jorge. Aniversariante do dia, grande abraço, Gino. Não, e se ele falar que tem 34, passa Jorge, né? Passa brincando. Abraço, viu, Gino? Quem está aniversariando hoje também é meu amigo, meu parceiro, Glauco Rufino, da Rádio 950, excelente profissional e amigo. Tem algum abraço? Vou mandar um abraço aqui para o Wanderson Menezes, está dando boa noite para a gente aqui. O Tonho Ribeiro também nos acompanhando. O Hélio Santiago, lá de Bauru, com audiência conosco. Também aqui o Leonardo Oliveira, fisioterapeuta do Alves Celeste. O Wilson Miranda, pai do zagueiro Brunão. O Edmarco só está destacando aqui, daqui a pouco tem o futsal, às 7h30. O futsal entra em quadra contra a BB lá no ginásio Neuza Galete, ali da Avenida de Santo Antônio, entrada gratuita. Jogo das quartas de final. Obrigado pela lembrança aqui. Mandar um grande abraço também para o Dr. Fábio Vilaça, que está nos acompanhando sempre aqui no programa. E como eu vou sair de férias, vou mandar um abraço para o Ica, né? Jorge? Vou mandar um abraço para o Ica, né? Você vai me deixar sozinho aqui, Jorge? Para deixar um abraço para o Ica, na próxima semana não estarei, mas o abraço está dado, viu, Ica? Fica para a semana inteira, sim? Fica para a semana inteira, pelo menos o meu, né? O Jorge vai ficar aí uma semana de folga aí, férias merecidas, a dona Marli agradece. Programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo na segunda-feira, às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.